Sabe, Jesus disse, vós conhecereis pelo fruto. Às vezes, só porque alguém disse que é cristão, não quer dizer que seja de fato cristão. Tem gente que acha que é cristã porque os pais a levaram para a igreja e ela foi criada em um ambiente meio que religioso, mas eu acho que quando você tem um relacionamento com Deus, sua vida é consistente com o que Ele planejou. Você sempre encontra alguém que não faz o que é certo. Jesus disse, pessoas vêm como lobo em pele de ovelha. E é por isso que eu te encorajo a focar na sua caminhada, porque se eu ficar olhando para os outros, eu vou desanimar. A Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então eu te encorajo, Jesus é o seu exemplo, nenhum outro é, mas Jesus, mantenha os olhos em Deus, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus e pratique os princípios que Deus colocou em sua palavra e creio que você pode ser exemplo melhor que esses exemplos a quem você tem recorrido. Você é o exemplo da mudança que você quer ver no mundo. Deus te abençoe. Eu amo ler a palavra e eu estou lendo a Bíblia todinha agora. E todos os anos eu gosto de ler a Bíblia toda. Mas o que eu faço hoje? Eu tenho em áudio, bem no meu carro. Eu tenho um tipo de carro que qualquer coisa que eu tiver no meu iPhone, o carro pega e toca. Entendeu? Viu só? Então, quando eu ando de carro, eu estou ouvindo a palavra. Jesus, obrigado. Um veículo ungido. Amém? Eu decidi ouvir a palavra porque eu me pego, como muita gente sabe, assistindo a Fox, CNN, essa gente toda, sabe, uma coisa que minha mãe, que está sentada bem ali, me falou, filho, quando as pessoas estão falando, calhe a boca e escute, deixe que termine o que tem a dizer. Amém? Se quiser se comunicar, é de cá para lá. Olha, não é só uma pessoa que fala. E eu estava ali na mesa e comecei a me afligir no espírito. Eu comecei meio que... A palavra é a mente, onde há inveja também tem confusão. Há toda obra perversa. E eu vejo isso se manifestando em nossa cultura, em nosso país, mas eu quero falar com os cristãos agora. Essa mensagem é para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo, amém? Quantos são parte do corpo de Cristo? Olha, você é um crente. Portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura, as coisas velhas já o quê? Passaram, eis que tudo se fez novo. Então, vivemos no reino de Deus. Estamos no mundo, mas não somos... Alguns estão demorando para falar. Amém? Mas eu quero te mostrar que precisamos identificar o que Deus quer fazer em nossa vida. Veja a história de Jacó, por exemplo. Sabe, Jacó, a família toda era disfuncional. Abraão era disfuncional, Isaac era disfuncional, Jacó era disfuncional, todos, porque faziam coisas que Deus sempre tinha que intervir e dizer, não faça isso, não vá ao Egito, não faça isso nem aquilo, sabe? Tanta coisa da carne que quase que atrapalhou o que Deus queria que fosse feito. E vemos aqui que Isaac queria abençoar Esaú e ele lhe mandou sair e trazer comida e Rebeca ouviu. E ela gostava mais do filho mais novo, Jacó, do que de Esaú. E então ela mentiu e acobertou e então fez comida para Isaac. E ele estava cego, ele já estava idoso. E então houve uma disputa entre Esaú e Jacó. E Esaú, ele perdeu seus direitos porque foi enganado por Jacó. E aí ele jurou que ele iria pegar Jacó. Rebeca ouviu e decidiu mandar o filho para Labão, seu tio, e que ficasse então ali. E um tempo depois, quando Jacó chegou lá, ele teve um encontro com Deus no meio do caminho. E ele estava ali, e ali ele clamou a Deus, e havia uma escada do céu onde os anjos subiam e desciam, e disse, este é o lugar de Deus. E ele continuou, e ele queria se casar e tinha uma moça, sabe, ele amou muito, sabe que ele foi enganado e acabou se casando com a irmã. E depois de um tempo, ele decidiu, eu vou trabalhar mais 7 anos, eu tenho ali agora, mas eu quero mesmo Raquel. E depois disso ele trabalhou então, mais de 14 anos ele passou com Labão. Então ele decidiu, eu vou voltar para casa.
Mas a família dele roubou algumas coisas de Labão, e Labão foi atrás para recuperar as suas coisas. Mas Deus sempre intervinha. Sempre ele disse a Labão o que devia fazer. Mas quero pegar essa história quando ele está voltando, ele teve um encontro com Deus. Dessa vez o encontro mudou a sua vida. E quero te dizer, cada encontro que você tem com Deus deve mudar alguma coisa em você. Deus não te visita só para fazer companhia e te deixar do mesmo jeito. Não. Quando você tiver um encontro com Deus, uma coisa deve mudar. A igreja diz amém. Mas vemos no versículo 24 do capítulo 32 que Jacó ficou sozinho. Sozinho por quê? Porque ele precisava de um tempo com Deus. E às vezes precisamos, se quisermos ouvir Deus, precisamos ficar sós. Você tem de desligar a TV, sair um pouco do Facebook. Se a gente passasse mais tempo em oração, como passamos no Facebook ou no computador, não é? Se você se sente culpado, bom, deveria. Porque o que acontece? Estamos poluindo a nossa mente com tanta coisa e o mundo já tem luta bastante, muita. Porque, em vez de nos identificarmos com Deus, queremos nos identificar com um partido político. As pessoas sempre querem saber, ei, pastor, de que partido você é? Eu sou por Jesus. Sei da minha responsabilidade como cristão, que Deus me disse, primeiro oração, súplica, intercessão e ações de graça sejam feitos por todos, inclusive quem está no governo agora, todos, não é? E eu disse, tudo bem, pelos reis e por todos investidos de autoridade para que vivamos uma vida tranquila e de paz. Existe tranquilidade no Brasil? Existe tranquilidade no Brasil por quê? Porque não oramos. Primeiro, oração, súplica, intercessão, ação de graças sejam feitos por todos, pelos reis e por todos investidos de autoridade, para que vivamos uma vida de paz e tranquilidade, piedade e honestidade. A Bíblia diz, então essa é a ordem de Deus para todo cristão. Você primeiro é um crente que acontece de se identificar com um certo partido político, mas não põe acima de sua fé. Vou te questionar se fizer isso. Porque a Bíblia diz que largamos o pensar do sistema deste mundo e nos adaptamos à palavra de Deus. E se você quer saber o que eu defendo, a cruz diante de mim e certo, vou deixar para lá. Mas Jacó teve que passar por essa transição, porque o que ele identificava não era a vontade de Deus para a sua vida. E vemos aqui que, então Jacó, ficando só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da sua coxa. Ou seja, estava lutando, e todos lutamos. Lutamos com nossa fé, lutamos com tantas coisas diferentes. Você pode estar numa luta e ainda ser abençoado por Deus. Amém? E ele estava aqui numa luta, porque a luta do eu vou voltar e meu irmão pode querer me pegar. Ele não sabia que Deus já tinha tratado de seu irmão. Sabe, Deus enxerga muito longe. As coisas que nos preocupam, Deus está cuidando. Eu falei que as coisas que nos preocupam, Deus está cuidando. Por isso que ele disse, não tenha cuidado. Nessa vida, se a sua vida está na mão de Deus, não há nada com que se preocupar. Como diz a música, don't worry, be happy. Amém? Devemos ser felizes porque somos crentes. Deus tem isso sob controle. Jacó lutou com este anjo até o romper do dia, mas ele disse, eu não te deixarei até que você me abençoe. Ou seja, eu quero ter certeza da minha vida estar bem quando eu voltar para casa. E ele disse a Jacó, ele lhe disse, qual é o teu nome? E ele respondeu, Jacó. Olhe com que ele era identificado. Ele era identificado como mentiroso, trapaceiro.
E muitas vezes nossa identificação está no lugar errado. Aquilo que você foca, você tem tendência de seguir. Enquanto você achar que está certo, você não vai mudar. Para Deus te mudar, Ele deve mudar alguma coisa em você. A igreja diz amém? E Ele diz, não te chamarás mais Jacó. Você não vai mais trapacear, você não vai mais mentir, você não vai mais isso e aquilo outro, fazer coisas que contradizem a natureza de Deus para você. Por quê? Mas seu nome será Israel, que é príncipe de Deus. Somos filhos de Deus e não sabemos. Temos poder no nome de Jesus e não sabemos, porque não andamos na autoridade que Deus nos deu para que andássemos. Então ele o lembra, você não é mais Jacó, mas você agora é príncipe de Deus. Seu nome será chamado Israel, você é príncipe de Deus. Ele saiu sabendo agora quem ele era. Precisamos conduzir nossa vida sabendo quem Deus nos fez ser. Amém? Precisamos mudar nossa perspectiva de vida. Muitos, como cristãos, têm uma perspectiva de vida errada. Olhamos a vida do ponto de vista da televisão. Você sabe que a televisão dá uma visão. Televisão dá uma visão. A visão nos é dada aqui, não é a visão que Deus quer para nós. É por isso que é importante que você permite passar pelos seus olhos. Porque ele tem um meio de imprimir certas imagens em sua mente. Queremos continuar nesse tema, fazendo a percepção de Deus seja a nossa realidade. Temos que ter a percepção de Deus. O anjo tinha uma percepção diferente. Ele falou, como se chama? Ele disse, meu nome é Jacó. Não, agora vai ser Israel. Você é príncipe de Deus. Comece a andar como tal. Comece a falar. Identifique-se com o que Deus quer que você se identifique. Nos identificamos com coisas erradas. E muitos vivem um estilo de vida inconsistente com o estilo de vida que Deus planejou. Porque Deus quer que andemos de um modo, mas andamos de outro. O que você acha que chamavam os discípulos antigamente de cristãos? O nome que os pagãos lhe deram, por quê? Porque eles faziam coisas como Jesus. Era como se Jesus não tivesse partido. Eles saíam curando doentes, como Jesus fazia. Não tinham essa imagem na cabeça. Veja, os discípulos, o mesmo Pedro, tempos atrás, era de um partido político. E ele achou que eles iam se rebelar, que iriam contra Roma, expulsar Roma de Israel, sabe? Olha, é assim que ele achava que Jesus ia fazer. Mas Jesus disse, Pedro, o meu reino não é deste mundo. Os princípios pelos quais os fiéis andam não são deste mundo. Estamos no mundo, mas não sua cidadania é o céu. O que você acha que é nascer de novo, hein? Não é ir a uma igreja ser religioso, é ter uma mudança no coração, ter um diferente ponto de vista sobre a vida. Os cristãos precisam ver a vida do ponto de vista de Deus. Amém? O segredo para que a percepção de Deus seja a nossa realidade vem da nossa aceitação, da revelação dos princípios do seu reino. Você precisa ter uma revelação dos princípios do reino de Deus, nos manda viver. Lembre-se, a presença de Deus te dará um relacionamento com Deus. Seus princípios transformarão a sua vida. Deveremos viver nesses princípios. Os princípios de Deus. Nas mensagens anteriores, descobrimos que nunca devemos deixar que nossas emoções falem mais alto que a nossa fé quando se trata de viver neste mundo. Há muita gente hoje, não sei se você tem observado o que está acontecendo. A emoção das pessoas não há razão entre elas. É só a emoção que fala. Você vê, tem uma história na palavra quando Caim e Abel, sabe? Quando Deus o chamou para trazer uma oferta, e Abel trouxe uma oferta aceitável ao Senhor, mas a de Caim não era, e ele ficou ressentido. E quis matar o seu irmão. E Deus disse, Caim, por que descaiu o seu semblante?
Só porque você perdeu não quer dizer que você tem que ficar com raiva disso. Ele disse: o pecado jaz à sua porta e tu deves dominá-lo. Vamos, vire para o irmão e diga: é hora de controlar-se. Não deixe que as emoções, deixe que a sua fé fale por você. Amém? Quando o mundo é emocional e medroso, meu Deus, se afaste, olhe para eles e diga: não sei em que você crê, mas eu sei em que eu creio, e o meu Deus me garante. Ele me garante. O Deus que eu sirvo, Ele me garante. É como Abraão dizendo ao filho, quando ele diz assim: pai, temos o fogo, mas cadê? Temos o fogo, temos a lenha, mas cadê o cordeiro? Ele disse: filho, Deus proverá. De alguma forma, temos que aprender a nos identificar com o nosso pai, que não é El Fraco. Ele é o El Shaddai. Ele é o Deus que é mais que suficiente. Se você não tem, Ele pode fazer. Lembre-se, este foi o Deus que bancou 2 milhões de pessoas demitidas do Egito. Tá ligado, irmão? Amém? Se nos expulsarem, não faz diferença, glória a Deus. Deus ainda é Deus. Eles foram para o deserto, glória a Deus, mas Deus era com eles. Eles tinham que comer, suas roupas não se gastaram, porque Deus patrocinou. Deus não patrocina um fracassado. De algum modo, temos que nos empolgar com Deus, andar com um fluir nos seus pés. Eu ando cantando alto para todo mundo. Ficam me olhando estranho, sabe? Porque eu não vou me curvar, eu não vou ficar bem. Você viu o que aconteceu ontem? Não sei. Você não vai me ver falar assim porque eu estou aqui, mas não sou daqui. Eu quero te despertar agora para ver como cristãos você precisa começar a crer na Biblia. Esse é o meu livro. Você tem que crer na Bíblia e não deixar que a emoção fale por você. Sim, a nossa fé. Não é que negamos a existência das coisas negativas que passamos na vida. Simplesmente negamos o direito de controlar o nosso sistema de crenças quando falamos deste mundo. Ele não controla nosso sistema de crenças. Eu ainda vou crer em Deus. Você não pode deixar de crer em Deus só porque as coisas estão erradas. Lembre que a Bíblia diz no capítulo 4 de Coríntios 2, Coríntios 4, versículo 18, que diz: porque nós, esse nós é o crente, não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Pois as coisas que se veem são temporárias, são curtas, mas as coisas que não se veem são eternas. A pergunta que você precisa fazer é: para que você está olhando? Para que você está olhando? Agimos como se as coisas fossem eternas. Não é? Tudo vai mudar. Tudo na vida muda. Eu falei que tudo isso vai mudar. Olha, como crentes devemos lembrar que tudo nesse mundo natural está sujeito a mudanças, porque é temporário, curta duração. E não podemos ser como o mundo, como se chegasse ao fim. Se os cientistas disserem que faltam 2 minutos para meia-noite que o mundo vai acabar, não faz diferença para mim, gente. Porque eu sei para onde estou indo. Jesus disse: eu vou preparar um lugar. Veja, agora Jesus está trabalhando na minha casa. Eu não sei o que ele está fazendo por você, né? Mas está preparando, porque o Randy está voltando, o Randy vai voltar para casa. Ele está preparando um lugar. E ele diz: eu voltarei. O mesmo Jesus que subiu vai voltar. Veja, se crermos na volta de Jesus, não daremos com medo. Entenda, não negamos o que está acontecendo, mas não permitimos que nos impacte. Tá ligado? Vimos na mensagem anterior que, como cristãos, nós não podemos viver no reino de Deus só com a mente cheia do conhecimento sensorial. Porque você nasceu neste mundo e a única coisa que você sabe é o conhecimento sensorial. Por isso que Jesus disse que você tem que nascer de novo.
Quando você nasce de novo, você vê a vida diferente. Amém? Se o evangelho está encoberto, está para os que se perdem, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento. Nossos olhos agora estão abertos, somos iluminados, podemos ver a diferença, podemos ver o resultado. Nós lemos o final do livro, descobrimos que nós vamos vencer. Amém? Porque o nosso entendimento sobre esta vida vem do conhecimento sensorial que acumulamos através dos nossos sentidos. A visão, o paladar, o olfato, o tato, a audição é o que sabemos. Como o peixe que acha que a água é a única coisa que existe no mundo. Então, enquanto você se guiar pelos seus sentidos, o que você ouve, o que você vê, o que você prova, o que você se envolve, e você vai ficar algemado a este mundo natural. Por isso que Jesus, você já leu sobre Jesus, irmão? Alguém já leu sobre ele ultimamente? Eu quero te incentivar, quero te encorajar. 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e coisas em vermelho, é Jesus. Leia essas partes vermelhas, isso vai te animar, para ver como Jesus agia. Jesus estava sob um terrível sistema político. Era terrível. Matavam pessoas, o povo não tinha direitos como os judeus, mas ele não se abalou. Quando diziam, tem que pagar imposto, ele não protestava, ele dizia, Pedro, não fica chateado, cara, você vai lá, pesca o primeiro peixe, pegue uma moeda na boca e pague seu imposto, ok? Vamos pescar, cara, sabe? Por que fazer o alarde? Nosso Deus é o dono do ouro e da prata. O gado em 1000 colinas pertence ao Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. É o que a Bíblia diz. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, sacudida, recalcada, transbordante. O Senhor me ajude. Com o que você se preocupa? Ele disse, olhai os pássaros. Eu nunca vi um pássaro com uma placa dizendo, tem que trabalhar para viver. Amém? Eles voam para lá e para cá adorando a Deus. Ele disse, se o seu pai pode cuidar daqueles passarinhos, quanto mais vocês? Ah, homens de pouca fé. Onde está a sua fé? Você não pode colocar a sua fé num sistema criado pelos homens. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, ele vai cumprir. Amém? Deus vai fazer o bem por você, irmão. Cristão, você deve confiar em Deus. Confie no seu Deus. Porque não olhamos para as coisas que vemos, olhamos para o invisível, para aquilo que é eterno. Vemos a vida do ponto de vista de Deus. Porque nascer de novo, o que acontece nos tira do reino das trevas. Estamos no reino do Filho do seu amor. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém?